Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E hoje vamos de currículo para a educação especial. Bom, quando se trata de educação especial, a gente tem que considerar a possibilidade de uma adaptação no currículo. Lembrando que a adaptação curricular, ela está bem longe de ser minimização do currículo, tá? Não é suprimindo, não é diminuindo, não é enxugando o currículo, tirando coisas do currículo, que se exerce aí o direito à aprendizagem de qualidade, tá? Para todos, né? Afinal de contas, se a escola é inclusiva, ela tem que ter uma qualidade para todos os estudantes. Antes, porém, a gente precisa considerar as melhores estratégias para ensinar os estudantes, né, que tenham aí as suas características próprias para desenvolver as suas ações e promover o aprendizado. Muitas vezes é preciso ir além de certos ajustes e mudanças nas estratégias, né, na metodologia. E é nesse momento que o olhar do professor vai ser decisivo. Tá? Uma vez que é necessário o quê? Que o professor tenha clareza daquilo que o estudante conhece, né, sobre determinado assunto, tema, enfim, área de conhecimento que ele está trabalhando ali, como é que ele lida com isso, tanto no individual quanto em grupo, os próprios interesses, né, e também considerar aí o desempenho dos estudantes. Então, o planejamento curricular, quando é individualizado, ele acaba afastando, né, o estudante da educação especial de um possível fracasso ou de uma possível sensação de incapacidade, né, de ficar ali reafirmando que eu sou incapaz. Por quê? Porque se olha para esse estudante de uma maneira única, né? Então, é um olhar para esse estudante dentro das suas possibilidades. Aí, a adaptação curricular é uma resposta assertiva da educação para tratar aí as diferenças e promover a equidade de condições de aprendizagem, né, e participação, porque dar do mesmo para pessoas diferentes, você vai agravar as distâncias e as diferenças. E aí o professor precisa ser equânime no tratamento aí curricular. Bom, outro aspecto importante, né? Tem que favorecer o acesso ao currículo, contemplando aí a participação de todos num exercício, né, que o professor vai fazer de um planejamento que possibilite a aprendizagem sem barreiras, que todos os alunos participem, que não haja preconceitos, né, e que efetivamente os estudantes sejam incluídos nas atividades, no currículo, e sem pré-julgamento e sem desconsiderar a capacidade de cada um, né? E os tempos de cada um. Bom, falando de educação especial, a gente está também e principalmente falando de educação de qualidade, né? E educação de qualidade é um direito assegurado a todos os estudantes. Então, olha só, o que a gente tem que considerar? A primeira situação e que é básica, né? Olha só, é uma educação de qualidade. Yeah. E quando a gente fala, né, de educação de qualidade, é qualidade para todos. Ok? Ó, todos. Tá? Bom, teria que ser dessa forma para todos, né? Entretanto, a gente sabe que principalmente nem sempre foi assim. Se hoje as coisas estão um pouco melhores, historicamente a educação e a sociedade brasileira foram extremamente excludentes, tá? Segregacionistas, tanto a sociedade quanto a escola. Bom, para quebrar aí essa conduta histórica, né?
nas escolas, a gente tem que considerar as ações e os procedimentos no sentido de se atender o público-alvo da educação especial, tá? Sempre numa postura inclusiva, que vai superar aí as dificuldades, os entraves, e uma escola verdadeiramente inclusiva. Olha, se a gente pensa uma escola inclusiva, a gente está considerando aí, né, princípios, ó, princípios de igualdade de condições, igualdade. Opa, peraí, vamos escrever direito, né? Ó, igualdade de condições no ingresso, tá? Ó, igualdade de condições no ingresso da escola e permanência com qualidade, tá? E aí a gente vai esbarrar no princípio, né? Então tem da igualdade, outro princípio é da qualidade. Ah, isso mesmo. Qualidade desse processo de ensino e aprendizagem. E também pautando aí, né, pautado no princípio do quê? Do reconhecimento individual, no reconhecimento e na valorização da diversidade, ó. Da diversidade, então é reconhecer, é valorizar a diferença, a diversidade. É preciso ter bastante clareza de que as características das pessoas especiais não são consideradas incapacidades para aprendizagem, tá? Especialmente se as barreiras forem eliminadas, tá? Por exemplo, isso é uma coisa extremamente importante, né? As barreiras, ó. As barreiras, elas precisam ser eliminadas, tá? Por exemplo, pessoas com deficiência física, tá? Tem que garantir a acessibilidade e a mobilidade. Isso representa reconhecer a diferença e respeitar a diferença, tá? Por exemplo, os surdos, né? Surdos têm, então, a gente tem barreiras, né, arquitetônicas, os surdos têm a comunicação por Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais, é a sua forma própria de comunicação, e sendo que para superar essa barreira da comunicação, é preciso que os estudantes surdos tenham acesso à interpretação e à comunicação por Libras, tá? Então a escola tem que fazer essa união das pessoas ouvintes e dos surdos, tá? Normalmente isso vai se dar pela interpretação de sinais. Outra quebra de barreira aí em relação aos cegos, né? Que eles têm ali num ambiente, eles têm que ter autonomia, então tem que ser um ambiente também acessível, né? Sinalizado tatilmente, né? E outra coisa que eles precisam ter acesso à escrita por braille, tá? Por quê? Isso vai favorecer aí a comunicação escrita dos estudantes cegos. Se a gente considerar aí as pessoas com deficiência intelectual, não tem que estar relacionado só aos recursos tecnológicos, mas também a disponibilidade de adaptar metodologias, de adaptar estratégias, atividades, maneira que o estudante possa receber as informações, que ele possa trabalhar com essas questões, com os saberes, né? Quais modos a aprendizagem é promovida, é incentivada, é facilitada. Pessoas com múltiplas deficiências, né? Eles têm características próprias e combinadas individualmente, né? Com funcionamento específico, como, por exemplo, lidar com estudantes surdo-cego, né? O maior desafio é você permitir que eles tenham um contato tátil e também que ele tenha um contato, olha, sinestésico, sinestésico, o mais sinestésico possível, né? O mais tátil possível, para ele ter acesso às informações pelos sentidos,
né? Pelo toque, pelo sensorial, né? Se a gente considerar pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, né, é preciso entendermos a diferenciação no que tange, né, no que se refere à comunicação, especialmente no desenvolvimento de jogos simbólicos, porque eles vão precisar de um maior estímulo visual. Tá? Então, olha só, eles precisam, né, as pessoas que têm um transtorno de desenvolvimento, eles precisam de estímulo visual, tá? Favorecimento aí, não só estímulo visual, né, mas favorecer rotinas, ações repetitivas, né, organizadas ali numa estrutura que tenha previsibilidade, que o estudante saiba o que vai acontecer, né? Então, tendo aí essa socialização também a ser superada, né? Porque nem sempre os estudantes com transtornos gerais do desenvolvimento conseguem aí, tem essa habilidade já superada, né? Os estudantes, por outro lado, né, que têm altas habilidades e superdotação, eles precisam ter à sua disposição, né? Tem que estar muito acessível recursos que vão estimular e enriquecer o próprio repertório, né? Então é um repertório enriquecido, né? Um repertório acrescido, né? Um repertório extra ali, tá? Ou seja, dá para você perceber que a condição de cada deficiência vai exigir aí uma forma diferenciada de se estabelecer a conexão entre o ensino e a aprendizagem, o que vai pressupor o quê? Que a avaliação também tem que ter um olhar cuidadoso. Então, não basta só ter este olhar para o ensino de maneira a promover a aprendizagem com qualidade, mas há que se considerar a avaliação. E a avaliação tem que ser objetiva e a partir daquilo que foi proposto e individual, né? Porque a avaliação será de acordo com as possibilidades de desenvolvimento de cada estudante, tá? Condições de cada estudante em especial, até para estabelecer um planejamento educacional que seja possível de promover outras aprendizagens e que essas aprendizagens sejam significativas. Bom, tudo isso a gente está falando, né, nessa perspectiva inclusiva, e quando a gente fala, né, na perspectiva inclusiva, a gente logo associa ao currículo, né? Ao currículo escolar, e há possibilidades, né, de alterações. E essas alterações, elas são alterações necessárias. Tá? Alterações necessárias são aquelas as quais, se não houver, né, a aprendizagem será prejudicada. Tá? Então, alterações necessárias, há que se olhar também para a organização de espaços, há que se olhar também para os recursos e a possibilidade de você ampliar as experiências, de você ampliar as vivências, né? Promover diversas vivências, né? Vivências mais ricas aí para esses estudantes. Bom, aprender a conviver, né? E também a necessidade de unir outros profissionais, porque quando a gente fala em educação especial, nem sempre o professor de sala de aula vai dar conta sozinho, tá? Então,
para essa alteração curricular, né, que são alterações necessárias, considerando os espaços, os recursos e as vivências, há também a possibilidade de se trabalhar com múltiplos profissionais. Múltiplos profissionais. Normalmente, há o professor de educação especial, né? Ou o professor que vai fazer o atendimento educacional especializado no contraturno, etc. e tal. Mas o professor de sala de aula, ele precisa também trabalhar com este profissional da sala de recursos, com esse profissional especializado. Ele vai ter que ter muitas vezes contato também com outros profissionais da saúde, enfim, psicólogos, terapeutas, médicos, fono, enfim, vai ter que trabalhar aí com outros profissionais, né, para dar conta daquilo que ele deseja, né, que afinal de contas é o quê? Garantir a aprendizagem dos seus estudantes, né, numa educação de qualidade, considerando sempre que, independente de ser educação especial ou não, é o desenvolvimento de uma maneira integral, tá? De uma maneira integral. Então, é desenvolver os estudantes de uma forma integral, é a educação inclusiva e integral. E a escola, ela tem que tratar o currículo a partir do olhar de quê? Das necessidades e das potencialidades dos estudantes. Então, olha, ela vai olhar para a potencialidade. Espera aí, vamos escrever diferente, né? Tem que olhar para o potencial do estudante e tem que olhar também para a necessidade, né, do estudante. Tem que olhar para as necessidades, para as potencialidades dos estudantes, e aí, então, o professor vai poder ensinar e vai interferir diretamente nesse processo, né? Olhando para o estudante para as reais condições. Então, o professor vai desenvolver esse olhar para o estudante nesse nível de conhecimento, para entender aí como esse estudante lida com o conhecimento, como é que ele trabalha em grupo, como é que ele trabalha individualmente, como é que ele se porta diante de aprendizagens. Então, o foco tem que estar muito mais nas possibilidades, muito mais no que o estudante tem de possibilidade do que aquilo que ele ainda não consegue. Porque aquilo que ele ainda não consegue, uma hora ele vai conseguir. Mas você tem que olhar para o potencial, e é este olhar que o professor tem que desenvolver aí para o estudante público-alvo da educação especial. Então, tem que estabelecer novas e também outras, né, diferentes estratégias, metodologias, didática, organização do ensino, aprendizagem, né, olhar aí para essa aprendizagem muito mais do que só mudar o rumo, né? Ou só repetir aquela forma de ensino. Ele precisa olhar para esse estudante e olhar para o currículo, e ele precisa desenvolver um planejamento, e esse planejamento é individual e ele é intencional, tá? Então tem que ter, planos intencionais, estratégicos. Estratégicos, porque é para cada um, tá? Tem que ter avanço, tem que ter motivação. Então, é esse olhar diferenciado que vai promover aí um currículo acessível aos estudantes. E é aí que vão entrar as adaptações curriculares, tá? Então, a partir, né, do planejamento, as adaptações curriculares. São aquelas que são necessárias, tá?
e elas têm que favorecer o acesso ao currículo e a participação de todos, sem barreira, considerando todas as possibilidades dos estudantes. As alterações curriculares, elas são individuais, isso eu vou falar aí o tempo todo, tá? Que é para você entender de uma vez por todas. As adaptações curriculares, elas são individuais. Eu não posso adaptar um currículo para um estudante que tenha uma deficiência qualquer e achar que isso vai ser o bastante para um outro dia que eu tiver um outro estudante com a mesma deficiência. Não é assim que a coisa funciona, tá? Cada estudante vai ter o seu currículo específico, tá? Até porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas próprias experiências vividas e isso é independente e é diferente de um para outro. Então, para as adaptações curriculares, não é necessário ter laudo, tá? Ah, mas o aluno não é laudado. Ok, ele não é laudado, mas o professor em sala de aula, ele tem que saber como é que ele vai lidar com aquele estudante, porque ele está ali com aquele estudante o dia a dia. Então, é a partir da observação, é a partir de olhar individualmente para cada estudante que ele vai reconhecendo as necessidades de uma adaptação curricular. Não é porque não tem um laudo. Evidentemente que se tiver um laudo, vai ajudar, vai contribuir ali na hora, né, do planejamento curricular do professor. Mas não é a ausência desse laudo que vai ser justificativa para o professor cruzar os braços e falar: eu não posso fazer nada porque eu não sei se qual é o problema do meu estudante. Ora, não interessa você saber se ele tem isso ou aquilo, se qual é a deficiência ou o nome científico que se dê, mas as possibilidades que aquele estudante tem dentro de sala de aula, naquele ambiente e de acordo com os objetivos aí de aprendizagens, com as expectativas de aprendizagem, com as habilidades, com as competências que você, professor, vai ter que desenvolver com a sala de aula. Então, é na medida da necessidade de cada um, porque assim você vai garantir o direito à aprendizagem e sempre considerando o desenvolvimento integral. Bom, em relação à adaptação curricular, né, a gente tem dois tipos de adaptação curricular, tá? A gente tem de grande porte e a gente tem de pequeno porte, tá? E você pode dizer, né, são grandes alterações ou pequenas alterações. Bom, qualquer forma, para que a alteração seja bem sucedida, aí eu vou te jogar algumas reflexões. Tipo assim, quais são os conhecimentos que os estudantes público-alvo têm? O que é que o estudante já conhece? O que é que eles já sabem? O que é que você pretende que esses estudantes aprendam? Percebe como vai mudando o olhar do professor, né? E aí ele vai tendo condições, ou seja, adaptações grandes ou para pequenas adaptações, mas ele vai ter que olhar para o individual, para as potencialidades. E não ficar só olhando para o que falta, né? Para a deficiência, você tem que olhar para a possibilidade. Como é que tem que ser, por exemplo, a organização dos recursos, dos materiais, das atividades, né? Para que os estudantes do seu público-alvo participem. Como é que vai ser a avaliação, tá? Durante aí esse percurso todo desse estudante, como é que você vai considerar, como é que você vai conduzir essas coisas? Isso é que tem que estar em mente a hora que você estiver ali propondo, né, as adaptações curriculares que se fizerem necessárias. Bom, quando a gente está falando de currículo, a gente está falando de saberes, conhecimentos, né? Assim como outras temáticas, né, das atividades escolares, isso tudo tem que estar também
apropriado e de acordo, sabe com o que, gente? Olha, uma coisa extremamente relevante quando a gente pensa em público-alvo da educação especial. Isso tudo tem que ter ligação direta com a idade cronológica do estudante, tá? Tem que estar adequado à idade cronológica, principalmente quando a gente fala, né, com os estudantes de altas habilidades e superdotação, porque às vezes eles são muito pequenos e você está propondo aí uma série de outras potencialidades, né, e desconsidera a pouca idade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, a idade cronológica ela precisa ser respeitada também e principalmente com estudantes, por exemplo, de transtornos gerais do desenvolvimento, com déficit cognitivo, com outras deficiências, tá? Porque a idade cronológica ela vai contar muito, porque ela vai contar também a história física do orgânico daquele estudante. E isso tem que estar de acordo com o repertório. Normalmente, a idade cronológica ela está ligada ao repertório, tá? Aquilo que os estudantes já sabem, já conhecem, já viveram. Enfim, quando estiver fazendo ali a adaptação curricular, você tem que considerar todas essas coisas. E não pode configurar aí a adaptação curricular, né, como uma mera ajuda. Eu vou ajudar aqui um pouquinho, sabe? Eu vou facilitar aqui o currículo para esse estudante porque ele não é capaz. Me poupe, tá? Não é assim que se faz, não é assim que se pensa. Não é simplesmente diminuindo a qualidade do ensino que você vai garantir que o estudante tenha aprendizagens. Você tem que garantir, primeiro, garantia de aprendizagens significativas e que sejam possíveis, né? Que sejam viáveis. Bom, de qualquer forma, quando se trata de adaptação curricular, se tem que promover a aprendizagem para possibilitar aí o desenvolvimento integral do estudante. E o ponto de partida, já falei e vou repetir, é o quê? É o quê? É o quê? A observação do professor. É a observação docente, tá? Sempre começando ali por uma avaliação diagnóstica, com outros documentos, né, com seus próprios registros. O professor vai fazendo aí registros, laudos, se tiver, se não tiver, você já sabe que você vai tratar daquilo da maneira melhor possível. Ou seja, qualquer adaptação tem que garantir uma maior aproximação entre o estudante e os conteúdos, o estudante e os saberes que estão previstos para aquele ano de escolaridade. Detalhe mega importante, hein? Qualquer que seja a adaptação, a avaliação tem que considerar essa adaptação, viu? Não dá para você adaptar o currículo para determinado estudante e aí na hora da avaliação você aplica a mesma avaliação que você está aplicando aí para os outros. Cuidado, hein? A avaliação tem que estar de acordo com a adaptação curricular. Então, a partir da observação docente, e olha só, a avaliação de acordo com a adaptação, tá? Parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, tá? Não só com a adaptação, né? A avaliação tem que estar ligada com a adaptação, mas também com os objetivos que foram propostos. Então, tudo isso tem que ter uma coerência, tá? Não dá para você oferecer uma coisa e pedir outra. Bom, quando a gente pensa em adaptações de pequeno porte, tá? Pequeno porte são as adaptações
adaptações menores, né? Adaptações que não são tão grandes, né? Elas são o quê? Ajustes, né? Ó, você vai ajustar uma coisinha ali, um recurso, tá? Que atenda ali a necessidade. Pode ser uma reorganização, um agrupamento em sala de aula. De repente, isso pode possibilitar ali o desenvolvimento da aprendizagem. Reorganizar a didática na sala de aula, né? Adaptar alguma atividade que esteja prevista ali no material didático, no teu plano de aula, ou mesmo modificar, adaptar a complexidade das atividades. Você propõe a mesma atividade, um pouco mais simples, outra mais complexa, enfim. Outra adaptação é um tempo diferenciado, né? Então, trabalhar diferentes maneiras do tempo em relação ao restante da sala. Tá? Uma outra adaptação de pequeno porte, né, seria um ajuste na disposição do mobiliário, ou até fazer ali algum artefato, né, ou lançar a mão de alguma tecnologia que já tenha, né, modificar aí um instrumento, enfim, capazes também, né, de modificar instrumento de avaliação, de flexibilizar o tempo, tá? Então, alterações de pequeno porte são esses pequenos ajustes, né? Ajustes ali no currículo, na maneira de você trabalhar com determinados conteúdos, a forma como você vai lidar com essas questões. Agora, quando a gente fala alterações de grande porte, aí sim você está envolvendo situações que podem modificar, modificar o currículo, que você até pode, suprimir algumas coisas, ou você pode criar outras coisas, né? Outros objetivos de aprendizagem. Além disso, pode haver a necessidade, como eu já falei também, né, de outros profissionais, de profissionais de apoio, tá? E isso você tem que considerar também, tá? Você pode, de repente, aí num grande porte, precisar de uma alteração no ambiente escolar. Então, a intervenção vai ser sempre individual e as alterações serão grandes, né? De grande porte, e muitas vezes vão exigir aí o apoio de outras equipes escolares, tá? Da coordenação, mesmo da família e de outros profissionais, também, inclusive da área da saúde. Vamos ver aí duas questões, como é que isso pode cair nas provas? Olha, essa questão é de 2011, CESP-SEBRASP, Secretaria de Educação da Bahia, Educação Básica, né, da Bahia. Prova para todos os cargos, no caso foi para matemática. Olha, estudiosos e formuladores de políticas públicas mencionam a necessidade de revisão do currículo escolar para o melhor atendimento das peculiaridades dos alunos com necessidades educacionais especiais, incluídos em classes comuns no ensino regular. Considerando as perspectivas atuais relativas a currículo e educação inclusiva, assinale a opção correta. Então, vamos ver o que é que está, e tem que estar, né, correto aqui. A adaptação curricular traduz-se no esforço de eliminar totalmente as barreiras físicas das instituições de ensino que recebem crianças com necessidades educacionais especiais. B. As adaptações curriculares devem ser realizadas em 3 níveis: no projeto pedagógico, currículo escolar, relativas ao currículo da classe e individualizadas do currículo. C. O conceito de adaptação curricular pressupõe transformações de acessibilidade curricular, mas não modificações no planejamento pedagógico, visto que é preciso considerar que nas classes comuns não há apenas alunos com necessidades educacionais especiais, sendo dever da escola atender a todos.
E D, no processo de adaptação curricular, deve-se prever a oferta de um conteúdo mínimo comum a todos os alunos. E aí, considerando tudo que a gente falou a respeito de adaptação curricular, o que você considera como adequado? Vamos lá? Vamos? Podemos retomar? Olha, então o que está tratando aqui a questão, né? Ela está pedindo, né? Olha, considerando as perspectivas atuais relativas a currículo, tá? E educação inclusiva, assinale a opção correta, tá? Então, olha só, a adaptação curricular traduz-se no esforço de eliminar totalmente as barreiras físicas das instituições de ensino que recebem crianças com necessidades educacionais especiais? Claro que não. Primeiro que não dá, muitas vezes, para eliminar todas as barreiras, né? A gente, por mais que elimine as barreiras, a gente sempre vai ter uma coisinha ali para ajustar, para acertar. Então, primeiro que não dá para eliminar todas as barreiras, e só as barreiras físicas. Cadê as barreiras de comunicação? Cadê outros entraves? E outro, adaptação curricular não tem nada a ver com eliminar barreiras, a gente já viu. Eliminar barreiras é uma outra questão, tá? É deixar aí uma escola acessível, é oportunizar a comunicação, é uma série de outros fatores que não tem a ver com aquilo que o professor vai trabalhar em sala de aula. E, evidentemente, que eliminando essas barreiras, né, arquitetônica, de comunicação, etc., sim, né, pode-se trabalhar melhor na escola, mas dentro de sala de aula, a adaptação curricular, ela não está diretamente ligada com a eliminação de barreiras. Então, não é a nossa alternativa. B. As adaptações curriculares devem ser realizadas em 3 níveis. Projeto pedagógico, né? Projeto político-pedagógico, que seria o quê? O currículo escolar, tá? Até porque na hora que se está revisitando o projeto político-pedagógico ou elaborando o projeto político-pedagógico, há que se considerar a clientela que se tem e prever as ações que serão desenvolvidas para cada um dos estudantes público-alvo da educação especial, que são estudantes com deficiências, estudantes com transtornos gerais do desenvolvimento e estudantes com altas habilidades e superdotação, tá? Então, as adaptações curriculares devem ser feitas em 3 níveis, né? No projeto político-pedagógico, relativas ao currículo da classe e também individualizadas do currículo. E aí, está correto ou não? Sim, perfeito. Ao que tudo indica, é a nossa alternativa, tá? Porque está considerando aí uma situação de inclusão, e inclusão real, né? Está previsto lá no PPP, está previsto no planejamento do professor e está previsto também naquilo que ele vai realizar para cada estudante dentro da sua sala de aula, tá? Individualizando assim o currículo e fazendo as alterações que forem necessárias, tá? C. O conceito de adaptação curricular pressupõe transformações e acessibilidade curricular, mas não modificações no planejamento pedagógico. Isso aqui quebrou a questão, tá? Ó, é isso aqui que invalidou a questão. Sim, também, né? Modificações no planejamento pedagógico, visto que é preciso considerar que nas classes comuns não há apenas alunos com necessidades educacionais especiais, né? Sendo dever da escola atender a todos. Bom, o atender a todos, a escola vai atender sim. E não é porque vai ter que ter um currículo adaptado para determinado aluno que vai se desconsiderar o resto da classe. Então, é pegar aquele currículo que se está trabalhando com todos os alunos e adaptar para as necessidades e potencialidades do seu aluno, né? Daquele aluno
educação especial, né? Do público-alvo de educação especial. Então, atender a todos é atender a todos, inclusive os estudantes público-alvo da educação especial, tá? E isso não vai desconsiderar o resto da sala, né? Me poupe. Ó, no processo de adaptação curricular, deve-se prever a oferta de um conteúdo mínimo comum a todos os alunos. Olha, não é na adaptação curricular que tem que ter um mínimo. A gente já tem um mínimo, né? Pelo amor, né? E o mínimo, o que é? Ó, é a BNCC. Ela determina a Base Nacional Comum Curricular. Né? É ela que determina o mínimo que as escolas têm que trabalhar. E no processo de adaptação curricular, você não tem que prever, né, e considerar um currículo mínimo comum a todos os alunos, porque vai haver aluno que você vai precisar fazer uma adaptação curricular de grande porte e que não vai acompanhar exatamente aquele mesmo currículo mínimo. Você tem que sim respeitar a BNCC, os conteúdos e saberes de cada ano de escolaridade e fazer as adaptações necessárias de acordo com as potencialidades e aquilo que os estudantes são capazes de desenvolver. Portanto, gabaritou aqui comigo nessa questão quem assinalou a resposta corretamente B. Vamos lá fazer mais um? Bora lá! A segunda questão, olha, é de 2015, banca ACAF, Secretaria de Educação de Santa Catarina, prova para professor, segundo professor. Considerando que as adequações curriculares são elementos fundamentais para a efetiva aprendizagem de todos os alunos que compõem o grupo, considerando neste grupo os alunos com deficiência, é correto afirmar exceto. Olha só, como a banca foi capciosa. É correto afirmar exceto. Se você não lê a palavrinha que está do outro lado da linha, e fica só no é correto afirmar, você assinala a primeira que você achar correta, tá? E aí você cai numa esparrela. Então, toda vez que tiver exceto, incorreto, escreve do ladinho, estou procurando a alternativa errada, pra você não cair numa pegadinha da banca, tá? Ó, pensar em adequação curricular significa organizar somente algumas atividades bem simples, exclusivamente, para possibilitar apenas a socialização no grupo. B. É fundamental prever o uso de diferentes linguagens e recursos diversificados, possibilitando espaços para que todos os alunos participem do processo ensino-aprendizagem. E aí? C. O planejamento organizado de acordo com princípios das adaptações curriculares prevê atividades escolares que considerem e valorizem a singularidade dos alunos. D. As adaptações curriculares possibilitam o atendimento apropriado às peculiaridades dos alunos, tornando o currículo mais dinâmico e flexível. E aí? E E. O mobiliário adaptado, sistemas alternativos de comunicação, softwares educativos específicos, equipamentos para mobilidade, material didático, pedagógico adaptado em Braille, Libras, representam, dentre outros, alguns exemplos de adaptações de acesso ao currículo. E aí, o que é que você considera como alternativa errada? Fala aí para mim que a gente já retoma isso. Tá fácil, tá difícil? Acho que depois que eu alertei vocês, né, que olha só o que a banca falou. É correto, né? Ó, vou até grifar aqui com uma outra caneta. Olha só. Ó, quando a banca fala, né? Olha, é correto afirmar. Aí você já vai correr para o abraço? Não, é correto, exceto. Então, escreva a errada, que é para você não cair, tá? Ó, vamos lá. Pensar em adequação curricular significa
organizar somente algumas atividades bem simples, exclusivamente para possibilitar apenas a socialização no grupo. Ora, se eu estou considerando só apenas a socialização, eu estou agindo de uma maneira inclusiva ou eu estou sendo excludente, né? Ora, se eu estiver agindo dessa maneira, apenas socializando no grupo, eu não estou sendo inclusivo, né? Eu estou excluindo o estudante. Olha, somente algumas atividades bem simples, exclusivamente para, quer dizer, para ele ficar ali fazendo uma coisinha qualquer, dá uma folhinha para ele desenhar, para ele ficar rabiscando ali enquanto a classe faz outra coisa. Então, de cara, é a nossa alternativa, porque estamos procurando a errada. E olha como a banca foi primorosa aí, né, na pegadinha. Ela fala, é correto afirmar, na outra linha, exceto. E aí você já leu a primeira alternativa, não leu a palavrinha exceto, né? Ficou aqui com é correto afirmar, não leu aqui. Aí já viu que a primeira está errada, você já assinala a primeira que você achar que é certa, ou seja, a B. E aí se ferrou, né? Então, cuidado, escreva sempre que você está procurando a errada para você não se equivocar. Mas vamos ver se a B é errada mesmo, ó. É fundamental prever o uso de diferentes linguagens. Beleza, tem que ter várias linguagens, né? Especialmente se você está tratando ali, por exemplo, com estudantes cegos, com estudantes surdos, né? Recursos diversificados, ok? Espaços diferenciados, né? Para que todos participem do processo ensino-aprendizagem. Então, sim, isso aqui está correto. C. O planejamento organizado de acordo com princípios das adaptações curriculares prevê atividades escolares, o quê? Que consideram e valorizam a singularidade dos estudantes, né, dos alunos, que cada um é a individualidade. Sim, isso aqui também está correto. D. As adaptações curriculares possibilitam atendimento apropriado às peculiaridades, às individualidades, é a mesma questão, né? Dos alunos, tornando o currículo mais dinâmico e flexível. Perfeito, né? Currículo também é flexível. Mobiliário adaptado, ótimo. Sistemas alternativos de comunicação, perfeito. Softwares educativos específicos, que bacana, né? Tecnologia assistiva. Equipamentos para mobilidade, beleza. Material didático pedagógico adaptado, Braille, Libras, representam, dentre outros, alguns exemplos de adaptação de acesso ao currículo. Isto aqui não é adaptação curricular, mas é adaptação de acesso. Então, é pelo Braille que o estudante cego vai ter acesso ao currículo, é pela Libras que o estudante surdo vai ter acesso ao currículo, né? Através de um software específico que você vai possibilitar que um estudante consiga, um estudante que tenha, por exemplo, tetraplegia, ele pode usar um software que ele vai manusear, não é manusear, né? Mas ele vai acionar pelos olhos, pela boca, então várias outras maneiras, né, para acessar ao currículo. Então, isto aqui está correto. E aí, gabaritou comigo quem assinalou a alternativa A. Belezinha? Muito obrigado você que me acompanhou até aqui. Não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários o assunto que você quer ver por aqui, que a gente prepara um vídeo especialmente para você. Beijo grande, muito obrigada e até o próximo vídeo.